Boa tarde. Estamos direto aqui do canal do YouTube, aqui, canal da Escola Pinheiro, para começar nosso primeiro Conectando Áreas. Conectando Áreas, que é um projeto especial que a gente trouxe para o ensino médio e que visa principalmente contribuir no desenvolvimento, dos nossos estudantes e aproveitar para fazer debates integrando as diferentes áreas do conhecimento. Eu sou Sergei, vou ajudar na equipe de mediação, sou professor de geografia aqui da escola, e a gente inicia hoje nosso projeto Conectando Áreas. Esse projeto visa trazer algumas temáticas de relevância social e, a partir dessas temáticas, a gente fazer o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, ter a participação direta de professores aqui da Escola Pinheiro e também a participação direta da comunidade escolar e principalmente dos nossos estudantes. Tá? Para começar, em termos de temática, a gente escolheu aquilo que é o fato social mais relevante, dos últimos anos, fato que tem impactado diretamente na nossa visão e na nossa concepção de mundo. Então, o tema de hoje é coronavírus em diálogo, diferentes olhares acerca da pandemia. E nesse primeiro Conectando Áreas, a gente vai ter a participação, de nossos professores e vou fazer uma rápida apresentação deles aqui. Pela área das ciências da natureza, a gente tem 3 professores contribuindo com o debate de hoje. A gente vai ter o professor Ismael, que é professor de Química aqui do ensino médio, vamos ter o professor Ivan, professor Ismael Silva, deixa eu falar o sobrenome também, fica mais chocante. Vamos ter o professor também Ivan Miranda, que é da nossa área aqui de Física na escola. Teremos da disciplina de Biologia a professora Thaís Nidecker. Também teremos a participação pela área de Ciências da Natureza da professora Cauane Oliveira, professora da gente aqui, tanto de História quanto de Filosofia. E vamos ter pela área de Linguagens o professor Ricardo Loyola, nosso professor também de Língua Portuguesa, professor de Produção de Texto. Para ajudar o trabalho desse mero mediador, teremos 2 estudantes maravilhosos aqui do ensino médio da Escola Pinheiro. Teremos na nossa equipe de mediação o estudante Matheus Domiciano, do 2º ano C, participando com a gente hoje, na equipe de mediação. E teremos também a estudante Bruna Visma, do 3º ano D, contribuindo, na organização e contribuindo nos debates. Espero que todos aproveitem muito, que todos vocês que estão nos acompanhando participem, mandem comentários, mandem perguntas para o nosso chat e que a gente aproveite demais esse momento de diálogo, esse momento de conexão entre o conhecimento, entre o saber e as realidades que nós vivemos. Vou pedir agora que Matheus, inicie nossos trabalhos. Então, Matheus, pode começar um pouquinho falando ali de como vai se estruturar o nosso Conectando Área, nosso primeiro Conectando Área. Oi, boa tarde, meu nome é Matheus, sou aluno do 2º ano, e hoje no Conectando Áreas a gente vai seguir um roteiro de... a nossa primeira live do Conectando Áreas, a gente vai seguir um roteiro de fazer perguntas direcionadas para cada área de conhecimento que a gente estuda na escola, no ensino médio. E depois que os professores responderem, a gente vai abrir o chat do YouTube para perguntas também, que os professores também vão responder. Vou pedir também que Bruna fale um pouquinho da relevância desse tema, coronavírus em diálogo, aparecendo aqui no nosso primeiro Conectando Áreas. Boa tarde, como eu já dito, meu nome é Bruna e é um prazer, uma honra estar aqui participando do primeiro Conectando Áreas da Escola Pinheiro e vai trazer o assunto sobre coronavírus, que é um tema muitíssimo atual. E a escolha do tema, a relevância, é justamente porque é muito atual e não foi com o intuito de causar pânico, e sim para informar. A informação é o principal. Trazer aspectos da pandemia em diferentes áreas, diferentes perspectivas, diferentes disciplinas, e a gente está buscando integrar todo mundo no assunto, para entendermos a realidade que estamos inseridos, o que é e o que devemos fazer. Como Zygmunt Bauman disse, não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. E com certeza, estar informado é o passo essencial para que possamos reagir de forma útil e eficiente. Beleza, então acho que já está na hora de começar. Legal as exposições, a gente vai ter uma rápida exposição de cada professor,
né? No decorrer das exposições, quem tiver perguntas, comentários, já pode ir colocando lá no chat, certo? E ao final das exposições, né, tanto Bruna quanto Matheus vão apresentando aí algumas das perguntas, ou todas possíveis, né? Se a gente conseguir no tempo, todas as perguntas possíveis, para que a gente retorne no debate com os professores, tá bom? Então, Matheus, quem que vai começar para a gente? Oi, eu vou fazer uma pergunta direcionada para a área de ciências humanas, para a Cauane Oliveira. Eu queria saber quais serão as possíveis consequências sociais relacionadas ao Covid-19. Boa tarde a todos. Muito obrigada a quem está aqui nos acompanhando, obrigada a todos os colegas e aos alunos também, que cá estão tanto participando como mediadores ou nos assistindo, né? Como bem disse a Bruna, é um tema de relevância social, econômica e política. E dando já prosseguimento, já que eu não tenho tanto tempo assim para falar sobre um tema tão vasto, por mais que seja extremamente atual, né, e a história ela está se construindo dentro desse contexto ainda. Quando a gente fala de pandemias, né, a gente tem alguns retrospectos, né, históricos. Então, assim que a pandemia foi definida pela OMS, né, pela Organização Mundial da Saúde, lá em março, a primeira coisa que muitos historiadores ou mesmo a sociedade, né, que tinham um conhecimento maior sobre o assunto, até mesmo a sociedade médica, né, lembrou da gripe espanhola, que aconteceu lá no começo do século XX, né, em 1918, 1919. Aqui no Brasil foi relativamente curto esse período, mas a gente tem aí um retrospecto muito anterior, né? A gente tem a peste negra na Idade Média, a gente tem algumas epidemias que aconteceram na Antiguidade, seja na Grécia ou no Egito. E a grande questão, né, é justamente essa angústia, né, que o ser humano tem por sermos justamente curiosos, né, e ansiosos por natureza, é saber do que vai gerar de tudo isso, né? E aí, justamente para isso, para pensarmos sobre isso juntos, né, eu vou dar uma apresentação, mas a intenção é que a gente pense junto, inclusive que vocês possam depois fazer perguntas dentro desse contexto. Eu separei em 3 itens, né? A gente tem a história das ciências e da saúde, né? Quando a gente fala da história das ciências e da saúde, a gente sempre pensa o que essas pandemias, o que esses momentos históricos propiciaram para o ramo da saúde em relação à vida em sociedade, né? Quando a gente fala da peste negra na Idade Média, ela foi uma epidemia que foi vista com um olhar de castigo, né, um castigo divino. Então, não houve uma ação, né, política ou social diante dela, mas, ao mesmo tempo, trouxe alguns olhares diferentes para aquela sociedade que vivia na Europa naquele momento, né? Eles entendiam que era algo mais voltado para a questão do divino, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiam identificar que tinha alguma coisa a ver com os navios que perpassavam pelo mar Mediterrâneo. Então, eles conseguiam, por exemplo, fazer quarentenas, né? Isso lá na Idade Média, de navios que chegavam de algumas regiões do Oriente Próximo, né? O que a gente conhece hoje como Oriente Médio. Então, eles já tinham um olhar de algumas mudanças que foram se estruturando ali. A grande questão, né, que é justamente essa ânsia que nós temos, quando a gente fala do ramo da saúde, a gente tem ali alguns elementos, como a questão da higiene, né, que também não era o forte dos europeus, tanto da Idade Média quanto da Idade Moderna. A gente tem a questão das vacinas, né, que elas vão surgindo como propostas para ação contrária a essas epidemias. Mas no ramo, né, das ciências humanas, cabe a nós essa reflexão sobre que sociedade vai surgir pós-Covid-19. Né? Essa é a grande questão, né? E aí, se a gente pegar esses retrospectos, que sociedade surgiu pós-peste negra? Que sociedade surgiu pós-gripe espanhola? Para que a gente tenha um norteamento. É claro que a gente não pode fazer o anacronismo de comparar esses momentos históricos. Quando a gente fala de gripe espanhola, a gente está falando de um período onde a Europa estava se reestruturando da Primeira Guerra Mundial. A gente tem todo um outro contexto, né? O que tem semelhanças é essa questão, né, de um vírus que se espalha, né, de uma forma um pouco mais rápida,
do que nos períodos anteriores por conta da globalização. Hoje, a gente teve esse espalhar do vírus muito mais rápido, né, do que durante a gripe espanhola, mas algumas ações, né, tanto políticas quanto sociais, se assemelham, né, o que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na universidade, no curso de História, é que a história ela é cíclica, né, para o bem e para o mal. E a gente tem lá na gripe espanhola, por exemplo, uma ação, em um primeiro momento, tanto da sociedade quanto do poder político, de negativa, né? Então, nega-se a situação, nega-se o contexto, para que tudo fique bem, né? E que uma crença de que as coisas vão ficar bem. E aí, quando a coisa já está num âmbito muito maior do que o controlável, toma-se atitudes. Como bem disse a aluna Bruna, são as nossas atitudes que determinam o que vai acontecer no mundo pós-Covid-19. Mais especificamente, né, do ponto de vista do micro, o que vai acontecer com o Brasil pós-Covid-19. Quando a gente pensa do ponto de vista dos aspectos políticos, econômicos e sociais, é óbvio que a gente não pode acreditar que após, né, a pandemia vai surgir uma nova sociedade completamente diferente, super empática, de convívio social mais amigável. Seria uma ingenuidade pensarmos desse ponto de vista. Porém, a gente pôde perceber ao longo, em especial dos primeiros meses de quarentena, uma ação muito mais próxima das pessoas, mesmo à distância, de ajuda, né, umas às outras. Então, a gente teve, né, essa ação social mesmo, né, porque não foi diretamente uma ação política, mas uma ação social. Ao mesmo tempo que essas ações sociais também nos jogaram uma luz sobre a necessidade de pensarmos sobre as ações políticas da nossa sociedade, né? Então, precisamos ter um olhar mais efetivo diante dos nossos representantes políticos, né? Porque as ações sociais, elas são importantes, mas é preciso que haja uma organização entre elas, e essa organização pode ser definida, né, organizada pelo poder político. Então, ao mesmo tempo que a gente teve de um lado, a população se organizando, né? Do outro lado, a gente teve também um olhar de pensarmos um pouco melhor, né? No quanto é importante representantes políticos competentes para a ação, para o norteamento das ações dentro da sociedade. É importante também lembrar que nesse contexto ficou muito claro, né, a necessidade e a importância do Sistema Único de Saúde, que acabou, né, não somos o país que melhor soube lidar com a situação, mas nós temos um sistema único que possibilitou que eu acho que muita gente não tivesse, né, dentro desse contexto das mortes pela pandemia. Para concluir, a intenção é a gente refletir também sobre esse futuro do trabalho, né? Hoje todo mundo, eu inclusive, todos os meus colegas que estão aqui, estamos em contexto de home office. Ao mesmo tempo que é um home office muito diferente, né? Porque a gente sempre tem uma criança passando, alguém conversando, uma galera, né? Porque na verdade é um contexto de home office onde nós estamos em quarentena. Então, ao mesmo tempo que você tem essa ação, né? É um olhar que hoje a gente percebe que empresas que antes te diziam completamente digitalizadas, hoje elas percebem que nem eram tanto assim. Então, a gente percebe que a gente evoluiu, né, dentro desse contexto do mercado de trabalho, o que seria 10 anos, evoluímos aí em 6 meses, do contexto de sim, funciona, né, o home office, sim, somos produtivos em casa ou no trabalho, em qualquer lugar, enfim. Eu acho que a gente pensar sobre quais são os aspectos dessa sociedade que ela pode melhorar, sem termos a ingenuidade de que dentro de uma pandemia vamos nos modificar culturalmente e socialmente. Não houve essa construção anterior, é sempre importante a gente lembrar, não houve uma construção anterior para uma mudança efetiva. A construção está acontecendo, né? Então a gente tem sempre que lembrar que alguns pontos eles precisam continuar sendo refletidos, continuar sendo trabalhados, continuar sendo conversados, né? É algo que a gente sempre fala em sala de aula, acredito que todos os colegas de humanas, o diálogo ele é essencial. Tem coisas que se discute, sim, inclusive precisamos discutir o tempo inteiro. Só assim a gente consegue estabelecer um diálogo melhor entre todos para uma sociedade mais ética.
concluo aqui a minha fala, passo a próxima aluna que está nos ajudando aí na mediação. Obrigada. Ótimas palavras, professora Cauane, muito bom, informações valiosíssimas. E eu já parto para a próxima parte. No cenário que a gente está, aqui a gente acabou de ter informações riquíssimas, e, de fato, a gente precisa muito de informação, e tem muita informação, só que a gente está sendo bombardeado, e nem sempre algumas são confiáveis, e nós não podemos ficar repassando. Como disse o ministro da propaganda na Alemanha nazista, o Joseph Goebbels, ele disse que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Desse modo, eu direciono a fala do professor Ricardo Loyola, da área de linguagens. Afinal, podemos combater a desinformação e como nós, que somos receptores da mensagem, podemos interpretar corretamente, discernir as notícias tendenciosas e quais os mecanismos da linguagem que podemos usar e que nos ajuda nesse sentido. Então, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. É um grande prazer estar por aqui. Eu vou tentar fazer um gancho com o que a Bruna trouxe de temática, com as questões que a Cal apresentou. Para isso eu vou usar uma apresentação que eu preparei com muito carinho, que tem alguns pormenores e que vão, de certo modo, orientar a minha fala, tá? E eu separei essa fala em algumas partes e eu espero que seja uma troca muito positiva. Quando nós pensamos nesse trabalho, foi com muito carinho, né? E a gente, de fato, tem aqui apreço por falar com vocês, por estar aqui expondo, de repente, algumas questões acerca desse contexto que é tão difícil e que é também muito difícil para nós, mas nos traz um pouco de acalanto, né? Abrir a nossa opinião, enfim, expor o que a gente pensa e, de fato, poder dividir essas questões todas, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Eu espero que a projeção fique boa, tá bom? Como eu já tinha dito, a apresentação foi feita com bastante carinho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Eu não vejo quando eu apresento, então se de repente acontecer algum problema, vocês podem me avisar, por favor. Então, como já tinha sido colocado, né, eu vou voltar com foco para o nosso tema desse encontro, que é Coronavírus em Diálogo, diferentes olhares acerca da pandemia. E, diante disso, o que eu posso dizer é que as diferentes áreas, elas se concentram e elas têm esforços para que nós, né, nos voltemos para esse contexto aqui. Como é que, de repente, a gente pode fazer algumas considerações do ponto de vista da área de linguagens? Então, pensou-se muito na nossa área em que forma, né, a gente poderia abordar esse tema. E, para isso, eu vou continuar aqui com a apresentação. Quando foi feito um levantamento em relação a linguagens e o que se tem produzido agora no contexto da pandemia, eu pude pensar em 4 diferentes perspectivas. E essas perspectivas eu vou apresentar aqui uma a uma, de modo delimitado, para que vocês entendam, né, em que medida, de repente, uma área de estudo pode se debruçar sobre, né, olhares e sobre conversas acerca de um tema que é tão importante hoje. Então, aqui eu tenho os 4 pontos, né, que eu vou discutir com vocês. O primeiro é a linguagem médica e a desinformação. O segundo, a interpretação de notícias objetivas e também tendenciosas. O terceiro ponto, o impacto das fake news para os mais pobres, tá? Mas também para as outras pessoas, não só os mais pobres, mas eu vou puxar um pouco mais nesse sentido. E o último ponto é a polarização no contexto da pandemia, vista pela ótica da linguagem. Obviamente que cada um desses pontos daria uma discussão, assim, muito extensa, de 2 horas, 3 horas e assim por diante. No entanto, o tempo, a gente sabe hoje, na internet, ele é muito curto. Então, eu vou tentar reduzir um pouquinho, tá, desse contexto. Por que que eu resolvi pensar ou resolvi tratar sobre a linguagem médica, especialmente a técnica e a ideia de desinformação?
Porque eu vejo circulando por aí, no jornal impresso, no jornal televisivo, no jornal digital, não só nos jornais, mas também pelas redes sociais e em outros contextos da internet, a informação acerca da pandemia, ela de fato circula bastante, só que essa informação, ela, quando vem da área médica, geralmente ela se apresenta de modo muito técnico. E eu sinto que isso não chega para a população. E se chega, chega com lacuna. A população não é capaz de entender, às vezes, um termo técnico. E aí, por isso, a ideia de desinformação. E eu vim tentar justamente desmistificar o que está por trás desses termos todos e como a gente poderia, de repente, fazer com que mais pessoas se inteirassem, né, a aspecto dessas palavras que são utilizadas de modo técnico e que, às vezes, não chegam para o entendimento da maior parte da população. A primeira palavra que eu escolhi aqui é assintomático, que circula bastante nas redes sociais e nos jornais, e que às vezes as pessoas não sabem que esse A em língua portuguesa indica falta de alguma coisa. Então, eu poderia traduzir esse assintomático como, por exemplo, a pessoa que não apresenta sintomas. Só que quando um médico às vezes vem a público, um médico famoso, renomado, ele diz, porque as pessoas assintomáticas, o achatamento da curva, porque as pessoas têm comorbidades, a questão da pandemia, o paciente zero. Isso para as pessoas, de modo geral, não faz muito sentido. Eu fiz até um teste com alguns alunos que eu tenho do segundo ano do ensino médio e levei para eles o que era comorbidade. Alunos do ensino médio, que estão discutindo questões sociais, que estão inseridos aí nesse contexto de pandemia, que acompanham notícias, que têm aula todos os dias. Eles não sabiam que era comorbidade, alguns deles. Como é que a pessoa que está fora da escola, que não tem contato, de repente, formal com a educação, ou que não tem tanta propriedade em relação às palavras, vai conhecer essa expressão ou esse termo? Tá? A mesma coisa acontece com pandemia. Então, eu cheguei a ver numa rede social uma pessoa dizendo, Deus, eu não sabia nem o que era pandemia. Então, eu preciso trazer um olhar para que as pessoas saibam o que está acontecendo, porque senão eu fico divulgando informação e as pessoas elas acabam se mantendo ainda desinformadas, tá? E aqui um outro ponto é o paciente zero, que talvez até alguns aqui não saibam o que seria aquele primeiro humano acometido por alguma doença viral ou bacteriana. E aí, no contexto da pandemia, isso significa a pessoa que contraiu no primeiro momento, ou o primeiro infectado. Só que essa linguagem, se eu não tomar cuidado, ela acaba ficando distante. E eu acho que estou informando quando, na verdade, não estou. Um outro ponto muito importante diz respeito às notícias, que são hoje, talvez, elas se apresentam como gênero textual mais popular, o que abrange mais gente, o que abarca mais possibilidades de leitura, porque circulam em diversos meios, com diversos suportes e com linguagem muito objetiva. E o grande ponto está justamente aí. Nós temos notícias que se apresentam de modo objetivo e nós temos também notícias que se apresentam de modo tendencioso. E eu trouxe aqui 2 recortes da Folha de São Paulo, jornal a qual eu sou assinante, para que vocês, de repente, percebam como é que essa objetividade pelo gênero aparece, o gênero notícia. Então, aqui a gente tem um exemplo da Folha que diz o seguinte: Brasil tem 732 mortes e mais de 25 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas. E aí, no olho aqui embaixo, o país é o terceiro com mais pessoas infectadas no mundo, atrás da Índia e dos Estados Unidos. Então, isso aqui é objetivo, por quê? Porque tem uma relação com os números, tem uma relação com os casos, tem uma inserção dos países que estão relacionados aqui, entre os 3, ou seja, a configuração se apresenta de modo linear, de modo objetivo, então as pessoas se mantêm informadas com isso de fato. E o outro exemplo que eu trago é justamente de uma notícia tendenciosa, porque o jornal, às vezes não, o jornal ele se coloca como se fosse impessoal. Só que na prática a gente sabe que o jornalismo, as empresas, o mercado, enfim, os bancos, eles têm uma posição, e não é diferente com o jornal, uma vez que o jornal é uma empresa. Ou seja, o jornal vai trabalhar com o seu jogo de interesse, né? E por trás disso tudo tem um jogo de poder circulando. Esse jogo de poder a gente sabe que é muito forte e às vezes para nós isso nem aparece. Aqui, então, a notícia tendenciosa diz o seguinte:
Covidário cria blindagem no Supremo e desgasta Fux após insistir em posse presencial. Novo chefe do Judiciário e ao menos outras 8 autoridades que estiveram em cerimônia contraíram Covid-19. Você pergunta como aqui o jornal está se posicionando diante do fato. Então, o covidário aqui está insinuando que há, né, um grupo de pessoas políticas que estão contaminadas e está fazendo uma relação desse jogo, né, de saúde com um jogo político que às vezes nós sabemos pelo contexto brasileiro que é sujo. Ou seja, esse tipo de notícia deveria, na verdade, estar sendo mostrada de uma outra forma, com uma outra linguagem. Então, é importante que a gente tenha esse olhar menos ingênuo em relação à linguagem e principalmente em relação ao que aparece para nós quando se tem, né, o meio jornalístico ou as informações chegando pelas redes sociais. Uma outra questão muito, muito impactante e que é largamente discutida, inclusive tem diversas hoje séries falando sobre esse assunto, filmes, documentários, reportagens, notícias, que é o uso das fake news, né? Então, as fake news, elas trazem extremo prejuízo para o mundo, inclusive em termos de democracia e em termos de saúde mental, principalmente saúde mental. Os nossos jovens, de modo geral, e também até as pessoas, né, mais velhas, passam muito tempo nelas. E hoje, infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem como principal difusor de informação as redes sociais. Tá? Então, não tem como não ter contato com essa informação que chega para nós. O que se pode fazer, então, diante disso, é analisá-las para só assim avançar ou fazer, de repente, algum comentário ou algum compartilhamento. Aqui eu vou trazer 3 exemplos de fake news, só para a gente pensar como é que essas notícias ou esses textos de modo geral, como é que eles circulam com valor de verdade. Então, se eu tenho uma notícia que circula com valor de verdade e eu tenho uma pessoa menos instruída ou menos favorecida do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da checagem, essa pessoa ela vai passar isso para frente, isso é natural. E as pessoas hoje, por conta da pressa que tem, elas não checam. Ou seja, a gente tem muito mais informação falsa circulando do que informação verdadeira. Porque, inclusive, existem estudos que apontam que uma notícia falsa e que uma notícia que carrega ódio se espalha 7 vezes mais do que uma notícia verdadeira. E isso é assustador. Então, vamos pegar como exemplo essa notícia aqui. As novas vacinas ainda causam autismo e os governos sabem. Como saber que, de repente, isso aqui não tem muito sentido? Primeiro, porque não há referente no texto. A gente tem o Edward Morgan aqui, mas não diz quem é esse sujeito. Aqui a gente tem palavras que não são substantivos próprios, ou seja, não são nomes próprios para levar a letra maiúscula, como novas vacinas, como autismo, como governos, como verbo saber. Ou seja, não tem sentido essa construção. Já é um tipo de recorte que a gente poderia fazer para enxergar. Aqui também, né, uma imagem, um jogo entre o texto verbal e o não verbal, que é muito sugestivo, né? Qual é a relação disso com, né, de repente, o contexto de pandemia, com o contexto da doença do autismo em si, ou algo nesse sentido, tá? Então é importante também fazer esse tipo de análise. Essa outra notícia, eu ri muito quando eu fui preparar esse material, e eu acho que serve para nós vermos como se gasta muito tempo, às vezes, com coisas que não, né, somarão muito para o nosso dia a dia. Então, vejam isso aqui. Coronavírus no Espírito Santo. Cartório registra a primeira criança com o nome álcool em gel. Olhem isso. Brasileiro não perde tempo. O caso foi registrado em um cartório do município de Serra, Espírito Santo. Apesar de duras críticas, os pais conseguiram na justiça o direito depois de comprovar o registro de outro filho chamado influenza. Ou seja, por quê? Por que a gente tem esse tipo de notícia circulando, de texto circulando? Porque as pessoas literalmente às vezes não têm o que fazer ou não estão preocupadas com o que está acontecendo. Então,
de repente, poderia haver uma checagem de algo mais sério? Não, a gente precisa se preocupar com esse tipo de notícia que as pessoas vão começar a compartilhar e que vai aparecer, inclusive, no noticiário do jornal televisivo, ok? E o último exemplo aqui, eu acho que vocês todos, ou quase todo mundo, teve contato com isso aqui, ou até com outros contextos, né, mas que são contextos próximos, o possível chá imunológico contra o coronavírus. E aqui, por meio dessa informação que circulou muito, principalmente no WhatsApp e no Facebook e também no Instagram, o número de produtos que estão descritos aqui aumentou muito, né, no volume de vendas. Então, o preço do alho subiu, a gente teve falta de alho no mercado, o capim-limão começou a vender bastante também, as folhinhas de tomilho, as folhas secas de hortelã. Ou seja, isso de fato impacta no nosso dia a dia. E é preciso que, de repente, nós tenhamos um olhar, como eu já tinha dito, menos ingênuo, mais esclarecedor, né? Então, o que tem de errado aqui? Uma pessoa que, de repente, tem um pouco mais de contato com textos de divulgação científica, ou com uma linguagem médica propriamente dita, obviamente que vai bater o olho nisso aqui e vai desconfiar. E aí vai fazer uma checagem e vai perceber que não tem fundamento isso aqui, assim como diversos outros contextos que apareceram. E como que esse tipo de compartilhamento das fake news impacta na vida dos mais pobres? Porque às vezes, infelizmente, as pessoas mais pobres, elas acabam tendo menos contato com a tecnologia. E esse mínimo contato que elas têm com a tecnologia se dá justamente por meio das redes sociais. Então, Facebook e principalmente o WhatsApp. Esses grupos familiares são os principais difusores de mensagens falsas. E se eu recebo uma informação que veio da minha família, do grupo do qual eu faço parte, lá no WhatsApp, que tem, sei lá, 30, 40 pessoas, como é que eu vou desconfiar que isso é uma notícia falsa? Se a pessoa não tem como checar, se a pessoa não conhece os elementos e os recursos linguísticos para, de repente, descobrir se aquilo é verdadeiro ou não. Fica difícil, então as pessoas levarão isso para frente. Então, nesse sentido, é que essa ideia das fake news acaba afetando, né, essa população mais pobre. No entanto, obviamente que isso afeta o globo de modo geral, tá? Até a democracia a gente sabe hoje que está sendo, infelizmente, colocada em choque por conta disso. E aqui eu tenho um quadrinho com boas notícias. Que boa notícia é essa? Que o Ministério da Saúde, ele criou um selo para fake news sobre o novo coronavírus, tá? Então aqui a notícia diz o seguinte: a FGV faz verificações em tempo real das informações compartilhadas em redes sociais. A Fiocruz lançou uma cartilha com perguntas e respostas sobre o coronavírus. Se eu olho para isso aqui, eu tenho um fio de esperança, mas ao mesmo tempo entristece, porque a gente poderia estar preocupado com outras questões e, na verdade, precisa deslocar, né, serviço, verba para esse tipo de trabalho, o que também não é interessante. E aqui, só para fechar a minha fala, me desculpem se eu estou sendo um pouco extenso, tá? E eu estou correndo aqui, a ideia de polarização. Então, a polarização a gente pode entender dessa forma aqui, tá? No sentido político, porque polarização pode ser visto pelo campo da física, pode ser visto pelo campo da filosofia, mas pensando em política. Como ou o que é a polarização? A gente tem, né, extremos ideológicos, principalmente hoje, né, nessa divisão do mundo entre direita e esquerda, que na real, na prática, a gente sabe que nem isso existe, tá? Mas essa polarização, ela acaba fazendo com que as pessoas elas fiquem intransigentes, que as pessoas fiquem bravas, que as pessoas elas fiquem esbravejando o ódio, principalmente por meio das redes sociais. E isso é muito ruim, porque o alcance que elas têm é um alcance muito, muito vasto, né? E se essa informação, que é nociva, se espalha rapidamente eu vou ter pessoas que compram esse discurso de ódio, né? Propagando e propagando cada vez mais. E em termos de paz, a gente perde muito. Não é? Então, a tecnologia, na mesma medida em que ela nos coloca num universo de um universo muito interessante, muito estimulante,
ao mesmo tempo a gente tem um universo muito problemático. Inclusive fica como sugestão para quem está assistindo a essa live, um documentário que tem mais ou menos 4 meses que se chama O Dilema das Redes, que fala justamente sobre o uso das redes sociais e como isso acaba influenciando na polarização, na democracia, na utilização de fake news e coisas do tipo. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de polarização pela linguagem, como perceber que não faz sentido. Então é muito comum que a gente veja circulando na internet a ideia de oposição entre democracia versus comunismo. E se eu olho friamente para isso, e se eu tenho um conhecimento sobre linguagem, eu vou saber que democracia concerne a regime político e que comunismo concerne a sistema econômico. Ou seja, não há, dessa forma, nada em comum entre os dois, certo? O que se tem, na verdade, é uma oposição. Então, o contrário de democracia seria ditadura e o oposto de comunismo seria capitalismo. O que está circulando entre nós é justamente um discurso que não conversa do ponto de vista lógico, certo? Porque democracia não diz respeito à ideia de comunismo e comunismo não diz respeito à ideia de democracia. Só que a maior parte, né, das propagações que se tem nesse sentido, elas apontam para esses equívocos. Esse é só um equívoco, mas se a gente fosse ficar discutindo, existem diversos outros equívocos, e assim eu fecho a minha fala. Espero que tenha feito sentido, espero que a partir de agora nós, de modo geral, tenhamos um olhar menos ingênuo para a linguagem e também sobre esses gêneros e esses textos que circulam por entre nós. Muito, muito obrigado. Desculpem a extensão. A gente que agradece, então, professor Ricardo. Matheus, pode continuar. Obrigado, professor Ricardo. E Matheus, segue para a gente aí, para nossos próximos professores aí, debatedores. Obrigada pelas palavras, professor Ricardo, você foi incrível. Agora a gente vai focar um pouco na área das ciências da natureza. Então, eu queria fazer 3 perguntas relacionadas a cada matéria das ciências da natureza, que estão relacionadas aos 3 professores aqui. Então, para a professora Thaís de Biologia, eu queria perguntar como ocorre a mutação genética do vírus, já que a gente tem na sociedade outros tipos de COVID já relatados. Para o professor Ismael de Química, eu queria perguntar sobre a função do álcool na proteção contra o COVID-19. E para o professor de Física, o Ivan, eu queria perguntar sobre o impacto da curva com a relação da flexibilização da quarentena. Obrigada. Boa tarde. Então, como foi apresentada, eu sou professora Thaís de Biologia, né? E eu vou responder a pergunta do Matheus, mas primeiro, né? Eu gostaria de passar aqui, já que o Ricardo falou de tanta desinformação e até um analfabetismo, poderíamos dizer assim, médico-científico, porque as palavras são faladas de forma, né, como se todos tivessem acesso ao significado delas. Então, vou colocar uma apresentação rapidinha aqui, para a gente entender. A gente ouve muito falar, né, do coronavírus, o álcool em gel, a máscara, mas quem é este serzinho, né, tão minúsculo que tem paralisado o mundo? Então, o que é Covid-19? Covid-19 é uma doença causada por esse vírus tão famoso, coronavírus, né? Da família de coronavírus. E por que eles recebem esse nome? Porque eles têm essa cápsula, vamos dizer assim, película protetora, que forma uma corona, uma coroa, né? Porque todas essas extensões aqui são para que eles, né, se adequem à célula que será infectada, parasitada.
O vírus, na verdade, ele age como um hacker biológico, que é uma linguagem que a gente entende melhor. Ele invade a nossa célula, como assim os hackers invadem o sistema, toma conta do material genético e ele consegue se propagar, se multiplicar. Há uma questão entre a comunidade científica, ainda hoje, que não há alguém que possa ter batido o martelo, né, e tenha dito se o vírus é ou não um ser vivo. Por quê? Alguns consideram ele um ser vivo e outros não, porque o vírus só está ativo quando ele está dentro de uma célula viva. Ele precisa, né, de um parasita vivo, no caso, uma célula animal, humana ou vegetal, para que ele possa ser ativado. Então, esses vírus, né, da família dos coronavírus, que nós conhecíamos 14, com a chegada do coronavírus que causa a Covid-19, temos aí o 15º representante, né? O SARS, que a gente ouve tanto falar, né, e às vezes a gente não entende o que é essa linguagem médica, SARS-CoV-2, que é toda essa insuficiência do sistema respiratório, na verdade é uma síndrome aguda do sistema respiratório, que com a complicação da Covid-19, que é a patologia, a doença causada pelo coronavírus, né, se isso evoluir para uma SARS, que é essa síndrome aguda do problema respiratório, a pessoa pode ter que evoluir para um quadro de tratamento médico mais intensivo, ou até mesmo que a gente vê pessoas que não conseguem respirar sozinhas e serem entubadas. Mas, de forma geral, a família dos coronavírus causam problemas que se assemelham facilmente e são muito confundidos com gripe ou resfriados. Por isso que o sintoma, né, se ele não for de algo bem intenso, a pessoa confunde com um resfriado ou uma gripe simples. Então, como a Cauane falou, os primeiros casos a nível de pandemia, quando a Organização Mundial da Saúde alertou quanto à pandemia, foi em março de 2020, mas o que o Ricardo chegou a dizer do paciente zero na China, como isso foi meio ocultado, os médicos que começaram a falar sobre esse problema foram pela polícia chinesa, né, notificados para não alarmar as pessoas, não se sabe ao certo, mas se tem uma ideia de que o paciente zero tenha surgido entre novembro e dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, as autoridades já assumiram, né, em Wuhan, na província de Hubei, na China, na cidade de Wuhan, e aí se tornou uma pandemia em março. Bom, até 31 de março, tínhamos mais de 845 mil casos e 41 mil mortes no planeta. Hoje, nós, infelizmente, ultrapassamos a marca de 1 milhão de mortos pela Covid-19 no planeta Terra. Mais do que grandes guerras que duraram muitos anos causaram. Então, essa família do coronavírus, além da SARS, eles podem causar a MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que nós vimos outras pandemias que já passaram, mas a capacidade, né, de contaminação do coronavírus que causa a Covid-19, ele que é o 7º conhecido dentro da infestação humana, porque existem com ele agora 15 categorias de coronavírus. De capacidade de infecção humana, são 7. Ele é o 7º. Então, o que o Matheus me perguntou, por que essa capacidade de mutação? Um vírus já tem essa capacidade porque o seu material genético, o RNA, é formado de combinação de bases, tá? E no caso do coronavírus, esse material genético pode ter até 30 mil bases, que como se fossem peças de Lego, gente, para você entender. Então, essas combinações podem ser quase que infinitas. E os coronavírus, né, são bastante suscetíveis a recombinações, eles têm uma facilidade enorme. Então, eles podem se recombinar quando parasitando uma célula, com vírus que já estão ali, da família do coronas, pré-existente, tá?
e quando ele se reproduzir dentro dessa célula, ele já leva essa alteração genética. Então, como se você fizesse uma pilha de Lego, se você muda uma cor, você já muda aquele padrão de coloração. Assim vai acontecer com a genética do vírus. Se você muda uma base, que pode ser até 32 mil no material genético dele, que é um RNA, ele já se transforma em um outro vírus. Tanto que a vacina, né, que a gente todo ano há a campanha do Ministério da Saúde para a gripe, por quê? Porque há novas recombinações de vírus, que já é, né, altamente capacitado para mutação, e há essa dificuldade a mais, além de não se conhecer totalmente ainda, que é um vírus novo para a ciência, para a produção da vacina que a gente, né, vai ver mais à frente. Então, essa capacidade de mutação é porque a parte genética dele pode se combinar com outros vírus, formando inúmeros outros. Então, ele já se combinou, quando ele se dividir novamente, ele já vai ser um outro vírus, já vai produzir outros vírus. Então, para a gente ter uma noção rápida, assim, o grupo dos coronavírus tem o alfa, o beta, que a gente vai ver, mas o que nos interessa é o grupo dos betas, que são os coronavírus que causam doenças de maior risco em humanos. O da Covid-19 está nesse grupo do beta, tá? Que vai ser a SARS, que é o medo da complicação, né, causada pela Covid-19, que é a síndrome respiratória aguda grave, ou a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Aqui a SARS está mais classificada na pandemia mundial. E aí a gente não sabe ainda porque é uma lacuna. O que é isso? É um mistério ainda para a ciência, que não conseguiu desenvolver a vacina e nem um tratamento eficiente, porque existem pessoas, e até algumas com comorbidades, como diz o professor Ricardo, doenças pré-existentes que poderiam piorar o quadro, que se infectam com o coronavírus, eles desenvolvem a Covid-19 em graus diferentes. Alguns evoluem para SARS, tem casos seríssimos que têm que ser levados para tratamento intensivo, né, intubados, alguns vêm a óbito, enquanto outras pessoas, né, do mesmo padrão de idade, de questões de saúde físicas, desenvolvem de uma outra forma. Então, nesse grupo dos coronavírus alfa, beta, o gama e o delta, né, o que mais hoje a ciência estuda são os betas, que são os mais agressivos, causam doenças respiratórias e principalmente em humanos. Mas, gente, o coronavírus eles podem atacar cães, gatos, bovinos, morcegos, e por isso há toda essa possível expectativa, especulação de será que foi uma zoonose? Será que foi um animal, né, que transmitiu para um ser humano através de uma alimentação ou algo do tipo? Ainda não há uma certeza. Há várias especulações. O que é isso? A ciência ainda não provou. Até mesmo hoje em dia se pensa se no estudo na China, né, de uma mutação do vírus, não pode acidentalmente esse vírus ter saído do laboratório e ter contaminado as pessoas, já que ele era um vírus que tinha o seu poder agressivo de contaminação aumentado. Tudo ainda são especulações, nós não temos provas. Mas o que é uma vacina? Que a gente fala tanto, né? É uma suspensão de micro-organismos patogênicos. Vamos traduzir isso aí? São micro-organismos mortos ou atenuados, o seu efeito, né, já não está assim tão forte, é introduzida no organismo a fim de provocar o quê? A formação de anticorpos para combater aquele determinado agente, tá? Uma vacina não é nada mais que uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida, porque vai forçar o seu organismo, né, a produzir alguma defesa contra aquele agente que está inativo ou morto, um anticorpo. Aí já existe, né, a vacina contra o coronavírus? Não.
não existe. É o que o mundo todo está buscando, porque um processo de vacina demora muito tempo, tem que ser algo bem seguro, tá? Mas há especulações demais do que de fato existe. Remédios que existem, né, para outras situações que podem ser usados, mas a ciência se baseia na comprovação. Não é que a ciência joga água fria em tudo, mas ela tem que ter algo comprovado, cientificamente, testado em humanos, aquilo tem que ser publicado, e se uma vacina serve para evitar determinada patologia, determinada doença, todo ser humano que for vacinado tem que desenvolver. Mesmo que ele possa vir a ter algum efeito colateral que deve ser leve, né? Porque o benefício tem que ser maior do que um possível malefício, ele tem que resolver. Então, os testes foram parados porque o que estávamos tendo de efeito colateral nas pessoas testadas estava sendo pior do que o possível benefício. Uma vacina demora, em média, 10 anos para ser totalmente desenvolvida, testada, colocada no mercado, publicações científicas em cima, né? E a gente está fazendo isso num sistema muito rápido. A ciência está fazendo tudo que ela pode, mas ainda não conseguimos. E para finalizar, porque nossos amigos ainda vão falar, eu gostaria muito de falar que deveríamos ter cuidado com os fake news, né? E principalmente as fake news em relação à automedicação. Gente, o médico é a pessoa mais habilitada para te orientar. E eu tenho receio porque, assim, a gente, na internet, a gente vê tudo, é terra de Marlboro, me desculpe o termo, terra de ninguém, e as pessoas não assumem a responsabilidade. Então, você pode se automedicar, medicar o seu filho sem saber o efeito colateral daquele remédio. Tem que se ter cuidado, tá? A máscara é necessária. Por que a gente utiliza? Porque ela tapa mucosas, o vírus não penetra na nossa camada da epiderme, a nossa pele, é uma defesa excelente. Ele, com essa proteção, que ele tem essa cápsula, que é uma gordurinha, para a gente entender, é dissolvida em presença de detergente, água, sabão, álcool em gel. Então, o material genético dele é exposto, ele morre, inativa, não parasita, e ele pode entrar no corpo para nos parasitar, nos infectar por mucosas, boca, nariz, que é o principal, e mão suja infectada nos olhos. Por isso, a máscara é mais eficiente se ela é usada corretamente, e a lavagem das mãos, né? E evitando colocar nos olhos, sendo muito bem infectado. Mas o coronavírus também pode estar presente em cabelos, em roupas, objetos, e hoje tem um estudo que em alguns objetos ele pode ter uma vida de 48 horas a 72, tá bom? Então, a maioria dos nossos detergentes, aí, dos nossos desinfetantes, são muito eficientes para atacar essa camada do coronavírus e destruí-lo. Passo a palavra para os meus próximos amigos aí. Muito obrigado, professora Thais. Acho que agora o professor Ismael, né, vai também fazer uma apresentação aí, trazer mais um enfoque, né, sobre a questão do coronavírus. Olá a todos, né? Agradecemos, né, o convite para participar desse primeiro, né, encontro ali, conectando áreas. Então, um assunto extremamente relevante, como levantado por todos. A Cauane fez um levantamento, né, da questão histórica, né, política, sociológica. Mas é importante a gente até ressaltar, né, o quanto a desinformação ainda persiste em nossa sociedade, mesmo passando, né, pelo processo, né, iluminista, né, e poderíamos imaginar que grande parte da sociedade pudesse pensar, né, através da lógica, né. Então, ainda temos muitas pessoas na sociedade que vivem, né, um cenário de desenvolvimento tecnológico, entretanto, as suas ações, né, acabam sendo refletidas a um período anterior ao próprio iluminismo, né, construindo, né, um processo de desinformação, como o Ricardo colocou, das chamadas fake news, que encontram na sociedade, né, câmaras de eco que vão
replicar informações falsas que prejudicam a sociedade, né? Então, a base da sociedade, sem uma informação adequada, sem uma preparação, né, sem uma educação, de fato, acaba sendo a mais prejudicada e é vítima principal, né, de toda essa pandemia. Pode começar? Já voltou. Boa tarde novamente, estamos de volta. Problemas técnicos aqui, terminou, acabou a luz aqui na escola, acabou a energia, e aí a nossa live caiu. Mas estamos com reconectando áreas agora, não só conectando, estamos agora no nosso reconectando áreas. Como o Matheus falou aqui, conectando áreas, o retorno. E a gente retorna, então, diretamente com o professor Ismael, certo? Que estava já dando sua apresentação, e depois a gente segue com o professor Ivan. Muito obrigado aí pelo retorno de vocês também. Continuem, né, fazendo perguntas, comentários ali no chat, que depois a gente ainda vai ter uma rodadinha de perguntas, né, e de comentários, tá bom? Muito obrigado. Então vamos lá, né, reconectando, né? Então, de fato, estávamos, né, abordando essa questão, né, da própria vacina, né? Porque existem as fases, né? Essas etapas que elas se fazem necessário e o que elas consistem. Então, né, elas são divididas em etapas, né? Por exemplo, fase 1, né, que é para atender um grupo menor. Então, a partir do momento em que a vacina ela é autorizada, né, para ser utilizada em humanos, então pega-se um grupo, né, ali de pessoas, né, e se aplica, né, aquela vacina, né, entre aspas, né, porque ainda não é oficialmente, e verifica-se, né, se existe algum efeito colateral. E que efeito colateral é esse? Passado esse ponto, né, de análise da primeira fase, vencida essa primeira etapa, caminha-se para a segunda, onde se aumenta, né, o leque aí de pessoas, de voluntários, né, chegando a algumas centenas, né, de pessoas, onde elas são monitoradas, e cada, né, problema decorrente por conta, né, da própria manifestação ali, né, de algum efeito colateral, tem que ser averiguado, né, pela equipe de pesquisa. E caminhamos, né, para a última etapa, seria a fase 3, né, onde o espectro é muito maior, então são milhares de pessoas, no caso de uma pandemia, né, então pode-se empregar a utilização, então, delas em várias áreas, né, regiões do próprio, né, planeta, de tal modo que você tenha um espectro de cobertura um pouco maior, né, então dá para se fazer uma análise mais precisa. Após esse processo, né, das etapas e a certificação de que essa vacina ela traz, né, um benefício à sociedade, então passou pelas etapas ali colocadas, tem a questão da fabricação. E um ponto que a gente levanta que é extremamente importante, né? A partir do momento que se descobre, de fato, a vacina, o que, né, o país deve fazer? A questão é se preparar justamente para a produção em larga escala, porque a corrida, quando se pensa atrás dos insumos, do que é utilizado para a produção da vacina, né, aumenta consideravelmente. Dessa maneira, então, alguns materiais acabam se tornando escassos, né, então, e mais caros. Então, há ágio, né, um processo inflacionário no mercado, fazendo com que, por exemplo, o vidro, para acomodar, né, para alocar a vacina, né, se torne ali algo fundamental. Eu preciso da matéria-prima para produzir, então, esse vidro. Eu preciso né, da tampa adequada, né, das agulhas para aplicação, então todo um processo por trás, né, da vacina. Então, e que muitas vezes nós não entendemos todo, né, tudo que é demandado para esse momento. E depois, o grande problema também, e precisamos pensar nisso, é como ela será distribuída, né? De que forma? Quantos postos de atendimento, né, de vacinação haverá para a população? Quem são, né, as primeiras pessoas a tomarem, né, a vacina? Então, são questões, né, que nós levantamos justamente para podermos nos preparar para esse momento, quando descobrir, né, a vacina efetivamente.
quanto à pergunta relacionada ao que o Matheus, né, colocou, né, como o álcool em gel ele acaba atuando para, né, a destruição ali do vírus, né? Então a ideia da cápsula proteica em contato com o álcool em gel, né, 70%, aí lembrando que é de 70% a 92%, entretanto, 70% ele é o mais indicado. O álcool 92%, ele tem uma quantidade, né, então maior, de fato 92% é álcool, mas ele provoca, né, o ressecamento, né, das mãos, né, da pele, então não é muito indicado justamente por esse fator. Então, o álcool em gel, ele promove uma interação, né, e atua de tal maneira que ele quebra o envoltório proteico, muitas vezes promovendo uma desnaturação das proteínas que formam essa cápsula, né, proteica, rompendo, né, e tornando inativo ali, então, o vírus. Mas eficiente também, vale ressaltar a todos, né, água e sabão, né? O sabão, ele tem na sua estrutura duas partes, uma que nós chamamos de hidrofílica e uma outra hidrofóbica, né, que atua diretamente a parte hidrofóbica para a quebra, a ruptura, também com muita eficiência, né, dessa cápsula proteica, né, para uma medida de disseminação da própria doença, né? Então é algo importante dentro do processo de asepsia, esterilização aí que estamos, né, presenciando muitas informações que são contraditórias, mas fundamental, álcool em gel, né, como divulgado já pelos especialistas, e também lavar as mãos, né, com água, né, e sabão são suficientes, medidas suficientes. Então, obrigado, né, pela atenção aí, galera. Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor Ismael. Vamos agora ouvir o professor Ivan e depois a gente vai para a rodada de perguntas. Então, quem tiver pergunta, não deixe aí de fazer, de colocar no chat, né, para a gente fazer uma rodada aí ao final da exposição do professor Ivan. Então, boa tarde para todo mundo, boa noite já, na verdade. Eu sou o Ivan, eu sou professor de Física aí do terceiro ano do ensino médio. Eu vou tentar fazer uma fala rápida para concluir aqui a ciência da natureza e depois eu queria mostrar só uma coisa rápida também. Eu vou pegar dois pontos que a professora Cauane e o professor Ricardo colocaram, certo? Que a professora Cauane falou que não houve construção anterior, e isso é muito importante para a ciência, na verdade, né? Hoje de manhã eu abri o Google Acadêmico e eu procurei lá por Covid-19, eu vi lá que nesse ano, nesses 9 meses agora, quase 10 meses só, o mundo produziu mais de 83 mil artigos científicos em relação a esse vírus. Então, quer dizer, foi uma produção nunca antes vista na história da humanidade e que a gente não estava preparado, né? E eu queria também falar sobre as fake news que o Ricardo falou rapidamente, né? Então, por motivos aí de redes sociais, né? O Ricardo até deu uma sugestão de filme lá do Netflix, que eu achei interessante. Por causa das redes sociais, nunca também houve tanto uma velocidade de fake news relacionadas à ciência, e isso fez com que a ciência ela tivesse que sair da sua zona de conforto e aumentar essa exposição para a sociedade. Então, você vê, por exemplo, nas notícias, né, existe muito mais agora notícias relacionadas à ciência na TV que se via antes, né? Inclusive nos meios de comunicação também, né? Então, essa vacina que está sendo produzida agora, ela talvez, eu me arrisco a dizer que seja uma das mais rápidas da história da humanidade, certo? Que, como a Thaís justamente falou, né, demora 10 anos, às vezes para umas mais rápidas 3 anos, e a gente teve que sair da nossa zona de conforto e realmente fazer isso. Agora, onde a física ela atua, e aí depois eu já vou puxar o gancho para responder o Matheus, onde a física atua no combate aí ao coronavírus, né? Em basicamente 4 coisas, né? Primeiro, tentar analisar a dinâmica desse contágio, como é que
como é que esse contágio ele vem acontecendo na sociedade, né? Então, como esse vírus ele se manifesta, né? Como que acontece essa dinâmica, né? O segundo, que é um ponto bem importante mesmo, conhecer a estrutura desse vírus. Então, por exemplo, a gente vê as imagens, por exemplo, a imagem que a professora Thaís mostrou do vírus, né? Mas como é que a gente sabe que o vírus é assim, além da microscopia, né? Então, a gente tem que saber como que esse vírus ele se arranja, né? Como aquelas proteínas que estão ali nas coroas, elas vão se arranjar, como é que é a estrutura onde os átomos estão nesse vírus, né? Então, isso tudo é trabalho da física junto com a química também, porque como bem o Ismael falou, essas áreas atuam, né? Todas as áreas de ciência e natureza atuam juntas, né? O terceiro são os modelos matemáticos ali, isso está em conjunto com a matemática também, de como é que essa infecção ela acontece. Então, por exemplo, no começo de uma infecção como essa, né, a gente vai ter uma curva chamada curva exponencial, que é uma curva que ela cresce muito mais rápido. Por quê? Porque ela depende, quanto mais gente tem infectada, mais eu consigo infectar, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa infectando a cada 2, eu vou ter uma pessoa, o paciente 0, né, que vai infectar 2, esses 2 vão infectar 4, esses 4 vão infectar 8, e assim por diante, você vai ter um crescimento exponencial, isso no começo, né? Logo que acontecem as medidas, né, que foram pautadas aí em soluções científicas, né, da gente ter esse isolamento social e o uso de máscaras, né, aí acontece uma diminuição, né, também a população começa a se infectar de uma hora ou outra também, acaba tendo uma diminuição dessa curva, né, ela começa a parar um pouco e depois ela começa a cair de acordo com as políticas, né, que são adotadas em cada país, certo? Então, respondendo a pergunta do Matheus, né, sobre o impacto da curva com a flexibilização, é a seguinte, quanto mais flexibilização, mais gente você vai ter na rua sem a vacina ainda, mais contato possível você vai ter, porque quanto mais flexibiliza, né, mais as pessoas acham, algumas pessoas que não precisam usar máscara, por exemplo, que a quarentena acabou, né? Então, você tem mais ali infecção acontecendo, certo? E aí você vai acabar aumentando essa velocidade da curva, que o que acontece, ou que aconteceu em alguns locais, já que a gente tem visto aí nos noticiários, né? Então, esses modelos, eles são bem complicados, eles vão levar em consideração várias coisas, a taxa de infecção, que a gente vê na TV, aquele de 1, né? Que a gente vê no jornal falando 1 ou 0,9, né? Como é que está essa taxa no país, o porcentagem de isolamento, a eficiência das máscaras, né? E essas outras coisas. Então, a física ela vai atuar nesse sentido, certo? E a quarta coisa é ver justamente a eficiência de cada máscara. Isso é trabalho da física. Então, só para encerrar, eu queria só mostrar um vídeo de 5 minutinhos que eu pedi para um colega meu que está lá nos Estados Unidos fazendo pesquisa sobre o coronavírus, que contasse um pouco para vocês o que está acontecendo agora. Então, eu vou só colocar aqui para vocês rapidamente. Por favor, me digam aí se é possível ouvir. Se é possível ouvir. Olá, alunas e alunos da Escola Pinheiro. Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Gustavo, eu sou físico formado pela Universidade de São Paulo. Estudei com o professor de vocês, o Ivan. Fizemos a graduação juntos lá, depois partimos para a pós-graduação, fizemos mestrado, doutorado. E agora eu sou pós-doutor aqui em Harvard, na Harvard Medical School, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. E vou falar um pouco para vocês sobre projetos que temos aqui no laboratório relacionados ao coronavírus. Aqui no laboratório, nós misturamos biologia, química, engenharia, física, para entender um pouco mais sobre a biologia humana, sobre os processos que acontecem a nível molecular em nossas células. Um desses projetos, então, é procurar remédios que impeçam ou que evitem
a infecção das nossas células pelo coronavírus. Para fazer isso, precisamos primeiro do vírus em si, que, como vocês já devem ter ouvido, o coronavírus ele tem uma cápsula, um envoltório, onde você vai ter na superfície dessa membrana, desse envoltório, algumas proteínas que o nosso corpo, as nossas células, utilizam para o reconhecimento. E assim o vírus consegue se ligar às nossas células. E dentro do coronavírus, dentro dessa cápsula, temos o RNA do vírus. Esse RNA é que faz mal a nós. Quando esse vírus consegue infectar nossas células, é que ele vai se multiplicar e aí produzir uma infecção na nossa célula, que vai espalhar para as outras células e assim por diante. E o que nós fazemos aqui é utilizamos um vírus do corona, mas retiramos o RNA. Então é um vírus vazio, só tem a parte de fora, onde são as proteínas desse vírus e que são os utilizados para o reconhecimento. E aí o que nós fazemos é pegar esse vírus, que agora está vazio, só tem a parte exterior, e infectar ou tentar infectar as células que temos disponíveis no laboratório. Temos vários tipos de células humanas, para poder entender como é que faz essa infecção do vírus em seres humanos. Para fazer tudo isso, nós precisamos da física. Por quê? Para enxergar tudo isso, o vírus é da ordem de nanômetros, a célula é da ordem de micrômetros. Precisamos então da microscopia, ou seja, amplificar as coisas pequenas para poder enxergá-las. Mas não é suficiente. Precisamos mais que isso de um repórter, de alguma coisa na célula, no vírus, que nos mostre onde eles estão. Ou seja, podemos localizar em tempo real onde está o vírus, onde está a célula, onde está o núcleo da célula, o endossomo e coisas, e por aí vai. Para isso, colocamos no vírus moléculas fluorescentes que, ao serem excitadas pela luz, pelos nossos lasers, elas vão emitir luz. E assim podemos detectá-las através de nossas câmeras e olhar onde está o vírus. Da mesma maneira, colocamos moléculas fluorescentes na célula, em diferentes compartimentos, e dependendo da cor que olhamos pelo microscópio, podemos distinguir qual organela é. Assim, quando colocamos o vírus para infectar as células, nós podemos distinguir qual é o caminho que esse vírus está percorrendo até chegar no núcleo e infectar e transmitir o seu RNA para essa célula. Descobrindo esse mecanismo, podemos então descobrir como ou em qual parte dessas etapas adicionar algum fármaco, alguma droga para evitar que esse caminho seja completo e para evitar que a nossa célula seja infectada pelo coronavírus. Estamos descobrindo alguns fármacos que são eficientes nesse processo e aí estamos tentando descobrir o porquê, qual a razão disso acontecer. Porque não é suficiente saber que funciona, mas saber o porquê funciona. E depois que isso tudo acontece, nós enviamos os dados, publicamos artigos científicos e vai para teste clínico com pessoas de verdade. Porque funcionar apenas no laboratório não é suficiente, precisamos testar em casos reais. E a física, então, é essencial nesse processo inteiro para podermos distinguir e elucidar sobre o mecanismo de como funciona tudo isso, que ainda não é claro. Tem várias proteínas, várias organelas super importantes nesse processo. E com a física é que podemos enxergar, fazer possível observar aquilo que antes não era observado. E assim podemos estudar e contribuir para a melhora da nossa sociedade. Então é isso. Obrigado aí para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, professor Ivan, agradece a todos os professores. Eu acho que agora vamos para uma rodada de perguntas. A gente teve algumas perguntas que foram aparecendo no chat, tanto antes do nosso rápido intervalo, quanto agora, já nesse retorno. Vou pedir para o Matheus, né, fazer a abertura de uma das perguntas para os professores. Depois a Bruna também faz a abertura de outra pergunta, tá bom? Então, eu vou pegar a pergunta da aluna Maria Fernanda, e ela perguntou, na geopolítica, quais são os efeitos pós-pandemia? Bom, não é a minha área de conhecimento específico, mas podendo, inclusive, falar um pouquinho sobre os aspectos, né, os impactos políticos e sociais, e a gente tem toda essa questão, né,
dos espaços, né, e como esses espaços vão ser utilizados a partir desses impactos. Então, a gente tem essa questão dessa ação da política em diferentes momentos, né? Lá no comecinho, como eu falei para vocês, houve em alguns países essa pouca ação, né, diante da infecção, e depois uma ação postergada, onde os países que melhor foram bem sucedidos no processo da pandemia. Claro, nós estamos ainda em processo de construção. A pandemia não acabou, não tem como a gente definir o que vai acontecer, né? A história está se construindo. Mas os países que melhor tiveram sucesso, né, em lidar com a pandemia foram países que, assim como bem falaram os professores de ciência e natureza, ouviram a ciência, né? Então, a ação da ciência como um direcionamento para as ações políticas, e aí entra, enfim, em relação à necessidade de você ter, dentro desse contexto político, dentro do grupo político, pessoas que possam efetivamente ser competentes para tal, se faz muito importante, além das relações sociais, né? Então, a gente vai ter, né, estava lendo em alguns lugares atualmente, que a gente vai ter também uma mudança nessa construção da globalização, pelo menos cresce que vai ter essa mudança na globalização, né? Esse momento de retorno, né? Além do olhar para a cultura do outro, do olhar da sua própria cultura, então vai ter que, na verdade, como eu falei, o processo ele vai se construir. É difícil a gente definir hoje, né, 6 meses depois de dizer, olha, agora temos uma pandemia, quais vão ser os resultados. Mas a gente acredita, né, que os resultados vão ser resultados onde vai ter um novo olhar, tanto para a ação política, quanto para a ação social, tanto para o poder político, quanto para as pessoas em mais vulnerabilidade, quanto para o próprio... Ao mesmo tempo que nós temos a fake news, como bem disse o Ricardo, a gente tem também agora um novo olhar para a ciência, né? A ciência que ficou durante um tempo, né, sendo questionada, né? Não precisamos de vacina, até grupos anti-vacina e tal. Hoje a gente olha para a ciência, bom, é a nossa única opção, né? Então a gente tem que direcionar-se para ela. Então essa construção, né, dos espaços sendo construídos, seja esses espaços urbanos ou seja esses espaços mais afastados, eles vão se construir através do processo, né? É difícil definir qual vai ser esses impactos. A gente consegue ver os impactos atuais, né? A partir do isolamento, né? A partir dessa questão de distanciamento de algumas nações, né? Então, não pode entrar pessoas de países X no país Y, porque naquele lugar a epidemia está mais avançada do que em outra. Então, a gente tem a questão da política, quando a gente olha para a vacina em si. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, ele define que vacina primeiro para os meus, né? E isso tem toda uma questão, inclusive em relação... Existe uma disputa entre China e Estados Unidos, quem vai conseguir vacinar primeiro os seus para poder movimentar a indústria novamente e acelerar tudo novamente. Então, existe todo um jogo, né, político, econômico, social. A gente precisa necessariamente saber em que patamar nós estamos nesse processo, né, para que a gente, inclusive, consiga ver as informações, né, identificá-las como fake news ou não, mas olhar para essas informações e conseguir absorver o que, de fato, pode nos ajudar para um futuro próximo. Como bem disse a Thaís, as vacinas demoram muito tempo para sair, a gente está correndo contra o tempo, e a gente tem que ver justamente essa vacinação, como é que ela vai se dar. Vai se vacinar primeiro os países ricos? Não deveriam ser os países pobres? Né? São coisas para que a gente possa refletir dentro desse contexto, dessa sociedade que vai surgir, né? Contexto geopolítico, né? Então, como que os políticos, né, dentro dos fóruns que eles participam, o que eles estão falando? A gente tem que começar a se interessar por esses assuntos, né? Porque eles estão definindo o nosso futuro, e um futuro da perspectiva de, tá, quem vai receber vacina e quem não vai, né? Quem vai conseguir lidar melhor ou quem não vai. Então, a gente tem que começar a se apropriar desses assuntos, justamente para que a gente consiga efetivamente cobrar daqueles que podem, né, nos auxiliar nesse processo.
Muito obrigada. A pergunta aqui agora é da aluna Júlia Leite, do 3º ano. É provável que outra pandemia ocorra? Olha, sim, não podemos descartar nada. Toda vez que um agente biológico, seja ele vírus, uma bactéria, que o vírus tem um poder de contaminação, né, mais rápida, invadir, causar uma doença, que a gente chama de patologia, e isso se estender para uma área muito grande, um continente, o mundo como está hoje, nós vamos ter pandemia. A gente não pode descartar isso, né? É algo que não tem nem como se prever. A gente pode pegar a experiência de técnicas para desenvolvimento mais rápido de vacina, para, como excelentemente o professor amigo do professor Ivan falou, de toda a parte de técnicas científicas, biológicas, microscópicas, para mais rápido a gente conseguir mapear o patógeno, no caso, se for um vírus, se for uma bactéria, tentar acelerar o processo de vacinação, de conter o avanço da doença com barreiras sanitárias geográficas, né, entre os países, mas nós nunca podemos dizer que nós não vamos ter ou que vamos ter outra pandemia. Se tiver um agente que infecte biologicamente a grande extensão, isso pode ser em um continente, por exemplo, vamos ter uma nova pandemia. Podemos ter, sim. Certo, obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta do aluno Vinícius Rocha, do 1º C. Sobre a velocidade de produção dessa vacina, os senhores acham que há alguma possibilidade dela estar sendo lançada para a sociedade de forma precoce e se ela realmente será efetiva? Acho que pensando, né, na proposta, então nós já vimos, né, que até mesmo no Brasil, por exemplo, né, a Anvisa, ela regulamenta a questão das aplicações, né, das vacinas quando elas estiverem justamente no estágio, nesse terceiro estágio, né, onde se tem uma comprovação científica e de que fato aquela contribuição ela será muito maior, né, para a sociedade do que trazer algum problema relacionado a um efeito colateral. Então, quando se pensa, é claro que algumas outras vacinas, porque tem apontamentos que existem em torno de mais de 130, né, vacinas no mundo inteiro. Então, dessas 130 vacinas, algumas pulam algumas etapas. Então, etapa 1, etapa 2. Na etapa 2, eles disponibilizam, porque tem um resultado satisfatório na primeira etapa. Aí, na segunda, né, já tem um resultado mais confiável, entretanto, a eficácia, a eficiência fica um pouco aquém. Né? Agora, passando, né, da terceira etapa, acredito, né, que tenhamos uma segurança maior. O grande problema, como já foi colocado, é atender um contingente de mais de 7 bilhões de pessoas. Acho que podemos ir para as últimas perguntas. Estamos com o tempo já no nosso limite. Mas dá um tempinho ainda para ter mais uma ou duas perguntas, né? Quem que pode fazer? Matheus ou Bruna? Já viram mais perguntas que tem aí no chat? Tem uma pergunta aqui da Bianca Sobral. Ela falou: será que a xenofobia vai aumentar após a pandemia? Isso a gente vê nitidamente já agora, né? É algo que a gente não precisa nem esperar para ver esse impacto. Quando a gente culpabiliza, né, os chineses por uma pandemia, porque a cultura deles é daquela forma, e aí eles vão e se alimentam de animais, e aí por isso que... E são todas especulações chegando muito próximo das fake news. Né? Ninguém sabe exatamente de qual animal veio, se foi realmente alguém que se alimentou de um animal X ou Y. Então a gente começa a perceber justamente essa questão, inclusive em países bem-sucedidos, né, como, por exemplo, a Austrália, que foi relativamente bem-sucedido, essa questão de não, por exemplo, brasileiros não entram aqui.
né? Então, assim, até a gente reconstruir, né, esse país não, né, essa globalização que sempre foi xenofóbica, né? Nunca houve uma globalização não xenofóbica, mas hoje ela se configura de uma maneira muito mais incisiva, né? Na cultura do outro. Então, os brasileiros não se cuidaram, então não deixam os brasileiros entrarem aqui. Os chineses não se cuidam, não vamos deixar os chineses entrarem ali. Então, assim, a xenofobia ela vai se acirrar, e isso é nítido, né? E é justamente por isso que a gente tem que, a todo momento, utilizar da informação, da ciência, para combater as fake news, xenofobia, discursos de ódio, que não contribuem em nada para o processo, né? E que a gente, muito pelo contrário, né? Acaba nos levando à desinformação e acaba nos levando à tomada de atitudes erradas que vão ter uma consequência no futuro, né? Como bem disse a Bruna lá no comecinho da live, vão ser as nossas atitudes que vão determinar o nosso futuro. Então, a gente tem que lidar com essas atitudes de forma consciente, racional e lógica. Só fazendo uma última consideração, que eu acho pertinente colocar, nós ainda não temos comprovado, tá, gente, que uma pessoa que já teve a Covid não pode se reinfestar ou se contaminar novamente, tendo a capacidade de contagiar outros, como algumas doenças. Eu já tive, não posso pegar mais. Então, já tem 2 casos, né, praticamente comprovados, tá, na China, de reinfecção. Então, eu tive Covid, não preciso mais me cuidar. Ainda não foi comprovado que você não tem a capacidade de se contaminar novamente, como outras doenças. Outra coisa, o afrouxamento, tá, dos cuidados sanitários básicos, distanciamento social, uso de máscara, lavar bem as mãos e álcool em gel, pode, se isso não for mantido, fazer com que se aumente a pandemia, como está acontecendo em países que tinham baixado o seu número e afrouxaram, tá, a questão de convívio social, de aumentando a flexibilização da quarentena. Então, esses 2 cuidados nós temos que ter, tá? Não é porque baixou o número que a gente pode deixar os cuidados de lado, e não é porque eu tive Covid em qualquer nível que eu não posso ter novamente. Gente, queria agradecer muito. Estamos com o tempo bem estourado. Temos perguntas ainda que ficaram, né, para ser realizadas. Mas entre essas perguntas, o papel da escola nesse cenário, acho que é o papel principal de que vários dos nossos professores foram falando de diferentes maneiras. É o papel, né, da informação, é o papel do cuidado com o conhecimento, é o papel de a gente, principalmente, entender que esse cenário, né, global, cada vez mais conectado, exige de nós também uma responsabilidade maior frente à ciência, né, e, né, investir na ciência, acreditar nos métodos científicos, exige da gente um cuidado maior na informação que a gente propaga, na informação que a gente circula, né, a comunicação deve ser, como o professor Ricardo falou, acessível, porque isso é essencial, né? Não existe informação se não tiver a comunicação, a informação ela não vai ser de qualidade, então a gente precisa dessa comunicação acessível, a escola tem um fator essencial em fazer isso dentro da comunidade escolar, com seus alunos, com as famílias, e também, e principalmente, a gente, né, ir para aquele, né, aquele modelo de sociedade que a gente acredita que é importante para o presente, e que também é importante para o futuro. Uma sociedade que seja baseada essencialmente na cooperação. A gente tem perguntas falando sobre a questão de se tornar mais individualistas. Isso pode ser uma escolha nossa, mas a cooperação é o que vai proporcionar que, efetivamente, enquanto pessoas, enquanto sociedades, enquanto nações, a gente consiga, né, trazer soluções efetivas para problemas que são cada vez mais problemas globais, né? E a pandemia escancarou isso diretamente em todos nós, né? Estamos conectados. E se estamos conectados, né, vale mais a pena cooperar ou vale mais a pena se digladiar? Né? A gente agradece demais, Escola Pinheiro,
toda a equipe do ensino médio, agradece o professor Ivan, agradece o professor Ricardo, agradece o professor Ismael, professora Thaís, professora Cauane, pelas maravilhosas explanações. Agradeço demais também, a gente aqui também, escola, agradece demais o Matheus, a Bruna, que deram um show aqui na mediação, muito obrigado, e espero vocês para um próximo Conectando Áreas. Espera todo mundo aí para um próximo tema, inclusive, né, já joga a bola para vocês, para todo mundo que está aí nos acompanhando, para que sugira temas no decorrer dos próximos dias, para que a gente, né, daqui a um tempinho, faça novamente um Conectando Áreas, né, de ótima qualidade como esse, com imprevistos e tudo mais, mas que a gente retornou aí, ainda bem, tá bem? Muito obrigado a todos os professores, obrigado novamente, Matheus e Bruna, certo? Falei de todo mundo? Falei, né? Falei de todo mundo. E obrigado também à equipe que está com a gente lá, Priscila, Rosângela, Pedro Aquino, ó, vocês deram show junto aí para fazer isso acontecer. Muito obrigado e obrigado a todo mundo que acompanhou, tá? Com as perguntas, com, né, a participação. Valeu, gente. Fiquem com Deus, fiquem bem, tenham uma ótima semana, né? E tchau, tchau. Até uma próxima. E depois a gente fala nas salas, hein? Desse momento especial.